Não, acho que o pessoal entendeu um pouco de maneira errada. Eles estão falando que em relação. Eu quis falar apenas em relação à abertura de tema. Não estou falando que eventualmente em relação à tentativa que eles fizeram sem ser específica, justamente porque eles não trabalharam a questão da dúvida. Né? Eu não quis dizer que eventualmente eles tinham aberto a questão da dúvida uma vez. Ah, que na verdade eles só tinham falado sobre ali a questão de deixar pessoas presas e tal. Então eles não estavam se referindo à questão da dúvida na verdade. Né? Ah, isso que eu estava querendo dizer, que eu estou querendo dizer que eventualmente, mesmo que a questão, no caso da dúvida, ah, eu, no final, de certa forma, não é claro, não abriria, vamos dizer, apenas por minha causa, porque eu entendia que havia, inclusive, não é eles não fizeram nada em relação a isso, havia, inclusive, vamos dizer, outras entidades espirituais eventualmente influenciando essa questão. Só que aí que está, entidades espirituais eventualmente influenciando essa questão, mas em relação a uma abertura de tema que foi feita por outras pessoas, não diretamente em relação à questão da dúvida. Então a questão da dúvida eventualmente pode ter sido eventualmente por entidade ou por eu mesmo, ah, mas eu mesmo apenas porque esse tema eventualmente foi incomodado. Na verdade, não é que eu abri porque eventualmente eu teria feito simplesmente um comentário louco, não por isso. Eu abri porque eventualmente eu fui provocado, mas não em relação ao comentário que eles fizeram, que não tinha nada a ver. Então era essa a questão. Eu apenas fui repensando para verificar essa questão de uma maneira ali um pouco mais profunda, porque eventualmente eu senti provocado de alguma outra forma. Esse argumento não foi falado para mim, é isso que eu estou tentando dizer. Eventualmente ele foi pensado e eu entendo que eventualmente tenha sido provocado por o que pode ter acontecido em relação aí a uma questão espiritual eventualmente lançada, mas que não foi e que não foi diretamente lançada por nenhuma pessoa. Então isso que eu estou tentando dizer. A minha questão nesse sentido é, mas por que eventualmente eles eventualmente abrindo um tema específico que não tem a ver com o tema da dúvida, mas que eles diretamente não falaram. E agora eu vou ter que perguntar, inclusive, sobre um tema que diretamente eles não falaram. Embora tenha a ver com o tema. Eu estava falando em relação a uma reabertura de tema que tem a ver com esse tema, mas que eles diretamente não falaram. Por que eu vou ter que eventualmente fazer esse tema em relação a, a uma abertura de tema específica, que eu até eventualmente poderia perguntar, o que eu também já achava uma sacanagem ficar perguntando sobre isso, apenas porque eventualmente eles teriam aberto, mas apenas ali em relação apenas à questão da prisão espiritual, apenas porque eles repetiram o argumento. Então, nesse ponto, eu já achava uma sacanagem, mas em relação ao argumento repetido de prisão espiritual, não em relação à questão da dúvida. Em relação à questão da dúvida, justamente, por que eu vou perguntar sobre a questão da dúvida, que, no caso, eles não falaram, mas é um tema que eventualmente está sendo aberto de uma outra forma. E aí que tá, e aí que tá, o tema da dúvida, mesmo eles não tendo falado, só está sendo reaberto porque eles falaram aquilo inicialmente. Mas eles não trouxeram argumento, nem inicialmente, nem depois. É isso que eu estou tentando dizer. A minha crítica é a própria reabertura do tema geral e, consequentemente, algumas reaberturas de temas específicas que têm a ver com aquele tema, mas que eles não citaram diretamente. Isso que eu estou tentando dizer. Então, não é como se eles eventualmente tivessem feito comentário em relação a isso especificamente também. Não foi isso que aconteceu. O tema tem a ver. E acabas, eventualmente, reabrindo, por exemplo, a questão da dúvida, porque eventualmente eles fizeram comentário, mas eles não fizeram um comentário em relação à dúvida. É porque eles fizeram um comentário em relação à questão da prisão espiritual. Eles fizeram um comentário em relação à questão de deixar preso. Só isso. Consequentemente, pode-se abrir outros temas. Então, justamente, porque eventualmente eles fizeram um comentário que tem a ver, que não é inteiramente dissociado. Um pouco dissociado, mas não inteiramente dissociado. Então agora eu vou ter que eventualmente reabrir os outros assuntos apenas porque eventualmente eles fizeram um comentário dissociado em relação ao tema geral, isso que eu estou dizendo. Eles reabrem o tema geral e fazem um comentário que não é específico em relação à dúvida. Então agora eu vou ter que trabalhar a dúvida também, né? Só porque eventualmente tem a ver com o tema geral. Era essa a questão. Não porque eles tivessem aberto o tema em relação especificamente à questão da dúvida. Não acho que foi o caso. Então, essa a minha crítica. Né? Depois esse tema específico vai ser reaberto. Porque justamente tem a ver com o tema específico. Eles não falaram, eles não reabriram esse tema. Mas então esse tema agora vai ter que ser aberto porque genericamente eles eventualmente fizeram um comentário abrindo o tema por uma outra questão. Agora vou ter que também reavaliar a questão da dúvida. Não tive paciência para isso, não dá. Infelizmente.
A situação estava muito absurda para que eventualmente eu aceitasse comodamente ficar pesquisando ali um monte na Bíblia sobre esse tema. Depois foi outra coisa, mas depois eventualmente o tema poderia. Se bem que eu não precisava de certa forma, porque claro, eu não pensava e não lembrava também de muita coisa em relação a isso, mas também não precisava porque eu sabia qual era a conclusão. Eu sabia quais eram as conclusões específicas, então quer dizer, eu não precisava. Se eu precisasse lembrar em algum momento, eu pensaria sobre isso, mas eu não lembrava, porque eventualmente foi atacado novamente. Mas eu já sabia o que aconteceu, então, mesmo que eu não lembrasse todos os detalhes, mas o que eu estou dizendo não foi que eles eventualmente falaram do tema especificamente, não, é porque esse tema de repente teria que ser reaberto, porque eles falaram de um tema correlato. Essa era a questão, isso que eu estou reclamando. Mas fica o complemento do canal, Ivan.